Glória a Deus. Hoje é dia de festa, de celebração na casa do Senhor, quando nós vamos celebrar a ceia, e esse é um momento muito especial. Isaías 64, versículo 1, nós vamos até o 4. Diz assim: Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Senhor, nós mais uma vez nos colocamos diante de ti. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos, ó Deus, sermos despertados para aquilo que o Senhor tem para nós aqui nessa manhã. Nós somos, ó Deus, como vaso que precisa ser quebrado, feitos de novo pelas mãos do oleiro que é o Senhor. Então vem sobre nós nessa manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus, haja com liberdade. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, aqui quando nós lemos esse texto de Isaías, quando ele diz: ó, se rompesses os céus e descesses. Eles estavam vivendo ali num contexto muito complicado, era um contexto muito difícil que se vivia ali no reino de Judá. Eles passavam por uma crise política, eles passavam por uma crise religiosa, eles passavam ali por uma crise moral. Havia ali no meio do povo o pecado, a idolatria, a apostasia. E o pecado, ele não só ele era liberado, como ele era incentivado. Qualquer semelhança com o que nós estamos vivendo hoje não é uma mera coincidência. O pecado, ele não só era liberado, ninguém mais tinha esse pudor pelo pecado, mas como também havia ali uma promoção do pecado, havia um incentivo à prática, né, do pecado. As coisas erradas já se passavam ali sem serem mais percebidas. Então, havia ali uma crise moral muito grande. Havia também eles viviam uma religiosidade de ritual, uma religiosidade vazia, né? Uma religiosidade que não aproximavam eles de Deus, de um relacionamento com o Senhor. Era um relacionamento raso, religioso, não era nada profundo, nada que fosse com intensidade, né? E a fé que eles professavam tinha ali um abismo muito grande entre o relacionamento que eles tinham com Deus. Então, era uma fé morta, né? Uma fé cheia de rituais, de religiosidade. E aí, então, Isaías, ele clama com intensidade: ó, se rompesses os céus e descesses. O profeta, ele via nessa chegada de Deus, ele entendia que se o Senhor viesse, a presença de Deus era o bastante, era o suficiente para detonar com o pecado, para tirar o povo da religiosidade, né, para tirar o povo daquele lugar de caos que eles estavam vivendo. Então, Isaías entendia que se o Senhor abrisse os céus e descesse naquele lugar, aquele povo que estava ali mudaria o seu comportamento, as ameaças que partiam, né, da Síria para com o povo, no reino de Judá, também seriam resolvidas. Então, Isaías, ele clama com todo o coração: ó, se rompesses os céus e descesses. Ele ansiava por essa descida do Senhor, estava sedento por essa descida. Então, o profeta, ele sabia da capacidade do Senhor de ser bom. O profeta sabia da capacidade do Senhor de fazer coisas grandes, como ele já havia feito. Lá em Isaías, no capítulo 30, no versículo 18, ele fala assim: contudo, o Senhor espera um momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará
para lhes mostrar compaixão, pois o Senhor, Ele é Deus de justiça, como são felizes todos os que nele esperam. Isaías, ele conhecia esse Deus que era bondoso, que era um Deus que agia, que trabalhava, como diz o versículo 4, por aqueles que nele esperam. E Isaías estava aguardando no Senhor, ele aguardava a resposta para todo aquele caos que eles estavam ali vivendo. Nós temos vivido um cenário de caos, nós temos vivido um cenário de caos no mundo, não só na política, não só na crise econômica que se abateu por conta da pandemia, né? Em muitos lugares as pessoas fecharam os seus comércios, há uma crise política, há uma crise econômica, mas isso, na verdade, não difere muito de alguns tempos atrás. Nós temos vivido cenários de caos de tempos em tempos. A promoção e a liberação para se pecar, ela está cada vez mais e mais e mais constante, está crescendo. Não só o pecado é tolerado, e a gente pode falar de uma série deles. O pecado não é mais só tolerado, ele é incentivado. A prática do pecado, ela tem sido incentivada. E nós estamos vivendo esse cenário de caos no meio das famílias, no meio da política, no meio da economia e, infelizmente, até no meio das igrejas. Temos vivido também esse cenário de caos, esse cenário onde os valores estão invertidos, onde há uma tolerância bastante grande para o pecado e um incentivo para a prática dele. Nós precisamos, queridos, com o mesmo anseio, com o mesmo desespero do profeta Isaías, com o mesmo desejo ardente de que o Senhor rompesse os céus e descesse, nós precisamos clamar por esse avivamento no nosso meio, por esse avivamento nas nossas vidas, mas não é um avivamento vazio, um avivamento cheio de barulho, né? Cheio de gente virando de ponta cabeça, não é sobre isso. Nós estamos falando de um avivamento que muda, que transforma, que muda de dentro para fora, que muda os corações, que muda os comportamentos, que muda a forma de nós pensarmos, que muda a forma como nós vamos agir. É um avivamento que modifica lá dentro da família, dentro da casa. E aí automaticamente vai modificar a sociedade. E automaticamente vai modificar dentro da igreja. O avivamento, na verdade, ele não parte da igreja. Ele precisa partir de nós, que somos casa, que somos morada do Espírito Santo. Esse avivamento precisa vir de dentro para fora. Para que aí então a nossa família seja avivada. Para que aí então a nossa igreja seja avivada. Não adianta nós termos uma igreja avivada, mas lá fora, nada do que fica ao nosso redor ser modificado. Então, quando nós olhamos para esse cenário de caos que Isaías vivia, e para esse cenário de caos que nós estamos vivendo agora, e vemos a ansiedade, o anseio, não era uma ansiedade, era um anseio que Isaías tinha, que o Senhor rompesse os céus e descesse. Nós precisamos ter esse mesmo anseio, que esse avivamento venha sobre as nossas vidas. Porque às vezes a gente pede, né, que o Senhor venha com um avivamento, vem sobre a igreja, vem sobre fulano, vem sobre cicrano, mas nós precisamos que esse avivamento venha sobre as nossas vidas, é sobre a vida de cada um de nós. E avivamento é a chegada de Jesus na casa. Avivamento é quando Jesus chega. Avivamento é quando Jesus se instala no local, nas vidas. Isso é avivamento, é quando Jesus chega. Quando Ele chega, coisas sobrenaturais começam a acontecer, porque Jesus é sobrenatural. Jesus é sobrenatural. Então, quando Ele chega, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Aí nós começamos a ver que o povo vai parar de tropeçar.
vai parar de pecar, vai parar de mentir, vai parar de adulterar. Isso é avivamento verdadeiro. Quando Jesus chega, que ele se instala, que ele vem e faz morada, o pecado não tem mais espaço. Não tem casamento entre luz e trevas. Onde Jesus está, não há como o pecado habitar. Quando nós vemos esse cenário de caos, essa totalidade que nós estamos vivendo, nessa totalidade, a gente entende que está faltando Jesus na casa, está faltando Jesus nas igrejas, está faltando Jesus nas famílias, está faltando Jesus, porque onde Jesus está, não tem como o pecado se alastrar, não há como. Quando Jesus chega, tudo isso vai embora. O povo ama ao Senhor mais do que as riquezas, mais do que todas as coisas. O povo coloca Jesus como razão da sua vida, da sua existência. Quando Jesus está, nós colocamos Ele como centro, e isso é avivamento. Quando Jesus está na casa, isso é avivamento. Ó, se rompesses os céus e descesses. Esse era o clamor do profeta. Mas, queridos, uma coisa que eu quero hoje compartilhar com vocês é que desde a fundação do mundo, Deus já havia preparado a resposta para o clamor do profeta Isaías. Antes que o profeta clamasse, Deus já havia preparado a resposta. Desde a fundação do mundo, Deus já havia separado, planejado o dia em que os céus se romperiam e Ele desceria. Jesus rompeu o céu. Jesus rompeu os céus. E esse é o nosso tema da mensagem dessa manhã. Jesus veio. Ele rompeu os céus e desceu. Deus, Ele abriu uma fenda naquele dia, quando o anjo veio anunciar para Maria, dizer, olha, você vai ser a mãe do Filho de Deus. Deus abriu uma pequena fenda no céu, falou para o anjo, desce lá, anuncia para Maria que ela vai ser a mãe do Filho de Deus. E esse anjo trouxe essa novidade. E aquele menino que nasceu em Belém, ele revela a profundidade, um significado profundo a respeito do que estava acontecendo. Deus estava abrindo os céus. O próprio Deus estava vindo a nosso favor, a nosso encontro. Nesse momento, Ele não mandou um anjo mais. Ele mandou um anjo para anunciar que o menino viria. Mas, para salvar o mundo, Ele veio pessoalmente. Ele assumiu o papel pessoalmente. Ele não mandou um encarregado lá do céu. Ele disse, eu mesmo vou. Eu mesmo irei lá. Deus se fez carne e Ele habitou entre nós. Ele veio, Ele assumiu esse papel e Ele abriu os céus. Então, era um significado muito profundo. Era a resposta desse clamor. E vinha rompendo o céu, se abrindo sobre nós e trazendo Cristo. Esse clamor do profeta Isaías, ó, se rompesses os céus e descesses, ele continuava ecoando lá na eternidade, continuava ecoando de tal maneira que Deus deu um passo, já havia planejado isso, deu um passo e desceu na nossa direção, Ele veio, Ele fendeu os céus, abriu os céus e veio, Ele desceu. Alguns poucos pastores naquela época ali, que estavam indo para Belém, puderam presenciar essa abertura dos céus, esse momento em que o céu se abria e o próprio Deus descia. Poucos pastores presenciaram. A terra, mesmo sem saber, mesmo sem entender a dimensão do que estava acontecendo, os inimigos, mesmo sem entender a dimensão de tudo o que estava acontecendo, reconheceriam o nome de Jesus. A terra estremeceria diante da presença dEle, assim como no clamor do profeta Isaías. Nós vemos que naquele momento, a terra não imaginava o que estava acontecendo. A terra não imaginava a grandiosidade daquele feito, daquele evento.
O próprio Deus estava vindo. O próprio Deus estava descendo em nosso favor. Jesus se fez carne, habitou entre nós. Mas sabe o que é mais lindo de tudo isso? É que os céus agora estão permanentemente abertos. Nós não precisamos mais clamar para que os céus se abram. Nós não precisamos mais clamar, ó, se rompesses os céus e descesses, porque o céu está aberto. Essa é a profundidade daquilo que Cristo fez. É um mistério tão grande daquilo que Jesus fez na cruz. A morte de Cristo fez isso por nós. Antes que Jesus viesse ao mundo, antes dele vir, o céu estava fechado. O céu estava fechado. Antes da sua ascensão, o céu se abria em alguns momentos específicos, para algumas revelações de Deus. Vamos ver aqui em Ezequiel 1:1. É só um exemplo, para a gente entender que os céus antes, ele não estava permanentemente aberto. Os céus estavam fechados. E a culpa, queridos, do céu fechado era do pecado. A queda do homem fez com que o céu fosse fechado, não tivesse mais acesso. O pecado nos separou de Deus de uma tal maneira que cerrou os céus. O céu ficou fechado. Olha como era descrito naquela época. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Se você observar, todas as vezes que se cita que os céus se abriram no Antigo Testamento, antes de Cristo, sempre é dito, se abriram os céus, e o céu se abriu, porque Deus vinha, vez ou outra, enviar algumas mensagens. Até mesmo quando, Cristo, ele foi batizado, ainda lá em João 1:51, ele diz assim, quando Cristo foi batizado, que diz assim, eis que vejo os céus abertos, não é aqui, desculpa, quando Jesus foi batizado. Ele diz assim que Jesus foi batizado e saiu da água, naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E a voz dos céus disse, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Quando Jesus estava aqui na terra, e ele rompeu os céus, mesmo naquele momento ainda em que ele estava sendo batizado, era necessário uma intervenção divina para que o céu se abrisse. Era necessário a intervenção do próprio Deus. Quando Jesus estava sendo batizado, a Bíblia fala, o céu se abriu e desceu sobre ele uma pomba, que confirmava que aquele era o Filho de Deus, e a voz ecoou, confirmando que aquele era o Filho de Deus, o amado, em quem ele se compraz, em quem ele se agrada. Mas, quando Cristo completou a sua obra na cruz, quando Cristo morreu, quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, quando Cristo ressuscitou e subiu aos céus, os céus ficou permanentemente aberto. Após a obra completa de Cristo na cruz, o céu nunca mais se fechou. Nunca mais o céu se fechou. E é por isso que Estevão, ele pode dizer, quando ele olha para os céus e ele diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Quando Estevão estava ali para morrer, ele olha para os céus e ele diz, eis que vejo os céus abertos, porque naquele momento, Cristo já tinha subido aos céus. Cristo já tinha ido e ele já tinha deixado aquele caminho aberto para nós. Os céus, ele ficou permanentemente abertos. Depois que Jesus subiu aos céus, nós nunca mais vamos ler na Bíblia e se abriu o céu. O céu não se abre mais, sabe por quê? Porque ele está aberto. Ele está aberto agora, ele está aberto para nós, ele está aberto para todo aquele
que recebe a Cristo, para todo aquele que nele crê, como nós falamos no começo do culto, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí nós temos acesso liberado. Temos acesso liberado. Então o céu ele está permanentemente aberto. Mais um exemplo de que o céu está sempre aberto é quando João, lá em Apocalipse, quando ele começa a ter as visões dadas por Deus, ele diz assim: depois dessas coisas olhei, adiante de mim estava uma porta aberta no céu. Você pode observar, depois que Cristo ressuscitou e subiu aos céus, nunca mais os céus se abriram, porque ele ficou aberto. Jesus rompeu os céus. Jesus deixou o caminho aberto. O acesso, ele não ficou só liberado para nós, ele ficou escancarado. O acesso que nós não tínhamos antes por causa do pecado, ele ficou escancarado. Nós temos acesso liberado. Vocês têm noção do que é isso? É acesso irrestrito. Acesso que não tem hora, você não precisa marcar horário. Você não precisa marcar dia, não precisa agendar. O acesso está escancarado, está liberado para todo aquele que quiser. E isso só foi possível através da morte, da ressurreição de Cristo Jesus. E isso só é possível obter quando nós cremos. É pela fé. Você não vai olhar e ver com seus olhos físicos os céus abertos. É pela fé que nós temos acesso. É pela fé que até mesmo os heróis da fé, os profetas do Antigo Testamento, lá em Hebreus 11 vai dizer que eles morreram sem receber a promessa que eles esperavam. Mas eles viram de longe e reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos. Pela fé, eles receberam a promessa que eles viam ali, lá longe, que não tinha chegado. Eles esperavam pela chegada do Messias. O Messias não chegou no tempo de Isaías. O Messias não chegou no tempo dos profetas. Mas pela fé que ele viria, que romperia os céus, que desceria, eles foram salvos. É pela fé que nós temos acesso. Vocês conseguem imaginar se Isaías, lá naquele momento que ele está clamando, se rompesses os céus e descesses, se os profetas tivessem o que nós temos hoje, vocês conseguem imaginar se eles trocassem de lugar com a gente, só um pouquinho, só por alguns minutos, só por um dia? Qual seria a atitude desses profetas? Hoje nós temos esses céus abertos, nós temos a presença do Espírito Santo. O que fariam esses profetas se tivessem o que nós temos hoje, se tivessem recebido a promessa que eles tanto aguardavam? Qual seria a atitude deles? E o que nós temos feito então com esse privilégio? O que a gente tem feito? Qual tem sido nossa postura? Qual tem sido nossa vida? Como nós temos caminhado? A gente tem agido de acordo com pessoas que são salvas, com pessoas que têm esse acesso irrestrito a Deus? Será que nós estamos agindo assim, ou nós estamos desperdiçando o nosso tempo? Às vezes, quando a gente para um pouquinho para pensar, tenta trocar de lugar, a gente entende melhor a dimensão. Então, tenta fazer isso. Imagina se os profetas tivessem condição de trocar um pouquinho de lugar conosco hoje. O que eles fariam? Como eles agiriam? Como eles viveriam? Sabendo que Cristo veio, que Cristo cumpriu o plano perfeito de salvação, sabendo que os céus não estão mais cerrados por causa do pecado, que hoje nós temos livre acesso. A sua vida condiz com o acesso que nós temos? Nós precisamos viver uma vida que condiz com o acesso
que nós temos. Precisamos viver uma vida que mostre que nós somos pessoas que temos acesso liberado ao trono, ao Rei dos Reis. Jesus, ele deixou, quando ele subiu, ele passou, abriu a porta e não fechou nunca mais. Quando ele subiu e a porta se abriu para que Cristo entrasse nos céus, essa porta nunca mais se fechou. Essa porta está aberta ainda. Ele rompeu o pecado que nos separava de Deus. E hoje, nós não precisamos mais de sacrifícios. Não é mais necessário. No Antigo Testamento, para que os pecados fossem perdoados, era necessário sacrifício. Era necessário tantos rituais, derramamento de sangue. Mas Cristo derramou todo o seu sangue naquela cruz. Todo o seu sangue foi derramado. Ele é o sacrifício perfeito, aceitável. Se você tentar fazer sacrifício, seu sacrifício não será aceito, porque você não tem condições. Nós precisamos receber o sacrifício de Cristo. E Ele sim tem condições de cobrir as nossas transgressões. Ele sim tem condições de cobrir os nossos pecados, porque Ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o sacrifício que Deus aceitou. Então, queridos, a nossa vida, ela precisa combinar, precisa condizer, olha, tem uma palavra antiga que diz que é ornar, né? Não tem para combinação, tem gente que usa a palavra ornar. A nossa vida precisa combinar com o acesso que nós temos. Quem é salvo precisa viver como salvo. A gente, às vezes, se preocupa, né? Pessoas que têm uma formação em letras, por exemplo, se preocupa em a sua escrita ser uma escrita correta, o seu português ser um português correto, porque aquilo precisa combinar com quem ela é, com a formação que ela tem, com o diploma que ela tem. Um advogado, por exemplo, ele busca ser uma pessoa que tem uma fala correta e também é um entendido das leis, da legislação, de todas as questões jurídicas, porque aquilo precisa combinar com a formação que ele tem, com quem ele é. Nós também precisamos combinar com a salvação que nós recebemos de Cristo. Nossa vida, ela precisa condizer. Não adianta nós dizermos que somos salvos, não adianta nós virmos à igreja se nossa vida não combina com isso. Se as nossas ações não combinam com isso, se os nossos mais profundo, se os nossos pensamentos não combinam com isso. Porque as ações, as palavras, elas ficam evidentes para todo mundo. Mas os nossos pensamentos, quem sonda é o Senhor. O nosso coração, quem sonda é o Senhor. Então a nossa vida, ela precisa combinar com a salvação que nós temos. A nossa fé, nossa religião, ela não pode ser morta, como era lá naqueles tempos de Isaías. O caos religioso que eles viviam, de rituais. A nossa fé, ela precisa ter frutos. A nossa fé, ela precisa ser viva, fervorosa. Quando Jesus chega, é avivamento que nós recebemos. Quando nós temos Cristo, dentro de nós precisa haver avivamento, precisa ter frutos. A nossa fé precisa ela trazer esse avivamento sobre as nossas vidas, onde nós estivermos, na verdade, qualquer lugar onde nós estejamos, a nossa vida precisa transbordar sobre as pessoas. Aquele que foi curado precisa transbordar cura sobre outros. Aquele que foi resgatado precisa transbordar resgate sobre os outros. Aqueles que foram tirados das trevas, do pecado de lugares que só Deus poderia ir buscar, precisa transbordar essa salvação sobre a vida dos outros. Aquilo que Cristo faz por nós não é só para nós. Aquilo que Ele fez não é só para mim, não é só para você, não é só para que eu e você tenhamos lugar nos céus, mas para que nós possamos transbordar isso na vida dos outros.
É realmente uma multiplicação. Nós levamos salvação ao passo que nós vivemos uma vida que combina com a salvação que nós recebemos. Uma vida que condiz com o acesso que nós temos. Nós temos um acesso irrestrito. Jesus, quando ele veio a esse mundo, com a palavra dele, com a vida, com o poder dele, ele sacudiu a religião daquela época. Ele sacudiu, ele não se juntou àquilo que estava acontecendo, mas ele sacudiu, ele causou um alvoroço nas reuniões da sinagoga. Ele trouxe um incômodo, na verdade, para as pessoas religiosas. Então, Jesus ele estava ali e muitas vezes ele não era bem-vindo. Jesus ele não era querido nos lugares. Como a gente já falou, ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Então, ele não era bem-vindo em todos os lugares, ele causava alvoroço aonde ele chegava. Mas Jesus é interessante que ele não se intimidava. Jesus ele não ficava acuado quando as pessoas queriam contradizê-lo, queriam desafiá-lo, queriam contradizê-lo a respeito das suas palavras. Ele não se intimidava, mas ele tinha respostas assertivas. Jesus ele tinha respostas com uma sabedoria que jamais foi vista em toda a terra. A sabedoria de Jesus para responder às pessoas. Mas é interessante que mesmo ele sendo duro às vezes, as respostas de Cristo eram cheias de amor. Sempre, mesmo quando eram duras, as respostas de Jesus eram sempre carregadas de amor. Sempre, sempre foram assim. Quando esse mesmo Jesus chega nas nossas vidas, quando esse mesmo Jesus que esteve aqui há mais de 2000 anos atrás, vem sobre as nossas vidas, ele vai nos sacudir com a mesma intensidade. Com a mesma intensidade que ele sacudiu aquelas reuniões religiosas da sinagoga. Quando ele vem sobre nós, ele vai fazer o mesmo rebuliço. Ele vai nos tirar do nosso conforto religioso, porque às vezes é assim que a gente vive. A gente conhece Jesus de uma forma, às vezes até cultural, pela família, e você vai sendo levado para a igreja, e você entende que aquilo faz parte da sua vida, da sua cultura, e as pessoas perguntam, né, qual a sua religião, e aí você diz que é evangélico, que é cristão, ou é católico, cada um dá uma resposta. E essa religião, ela vai impregnando na gente de uma maneira a nos matar espiritualmente. Se tem algo que pode nos afastar de Deus, é a religião. Se tem algo que pode nos levar para muito longe de um relacionamento com Deus, são os rituais religiosos, porque Deus não se faz presente. Deus, ele quer mais que isso, ele quer vida, ele quer coração, ele quer esse anseio que o profeta Isaías tinha quando ele dizia: ó, se rompesses os céus e descesses, ó, se o Senhor viesse ao nosso favor. Deus, ele quer esse anseio de nós, ele deseja ser desejado. Deus quer que nós o desejemos. E sabe que é uma coisa maravilhosa, que Deus, ele ama nos surpreender. Deus, ele ama fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Esse é a especialidade de Deus. Quando nós o amamos mais do que as coisas, quando nós os buscamos mais do que as bênçãos, lá em Deuteronômio diz que quando nós obedecemos, as bênçãos nos alcançam. Você não precisa correr atrás delas. As bênçãos nos alcançam, elas vêm atrás de nós. Isso é uma consequência de uma vida de obediência. Isso é uma consequência de uma vida de avivamento constante. Nós não estamos aqui falando que nós precisamos buscar a Deus para ter coisas ou riquezas. Isso tudo é bom, mas esse não pode ser o nosso foco, não pode ser o nosso alvo. As bênçãos vão nos alcançar, elas correrão atrás de nós.
E o Senhor, Ele tem desejo de nos abençoar, porque Ele é bom. Porque Ele é bom, e por isso, ponto. Porque Ele é bom, Ele tem o desejo de nos abençoar. Então, quando esse mesmo Jesus, que fez esse rebuliço todo, lá nas sinagogas, que causou todo esse alvoroço, sacudiu a religião daquela época, quando Ele vem sobre nós, quando nós entendemos esse acesso que nós temos, e Ele vem sobre nós, Ele sacode a nossa religiosidade. Ele sacode, Ele transforma nossos cultos, Ele transforma a nossa oferta. Nós não ofertamos mais para obter algo em troca. Nós não ofertamos mais para obter as bênçãos ou por medo de ser amaldiçoado. Nós ofertamos por amor. Nós fazemos por amor. Nós não viemos mais à igreja para não de repente levar uma bronca da liderança. Nós não vamos mais à igreja para fazer nosso culto semanal, sermos cheios, abastecidos, para durante a semana a gente descarregar e voltar vazio de novo no domingo. Não! Nós fazemos isso porque nós temos prazer na comunhão entre os santos. Nós fazemos isso porque nós entendemos que quando nós estamos juntos e adoramos a Deus, o Senhor se alegra. Nós trabalhamos no reino, não por obrigação. Nós não fazemos isso de uma maneira pesada, mas nós fazemos isso porque nós entendemos que aquele que nós estamos servindo veio e morreu em nosso lugar. É por amor, não é mais por religião, não é mais por peso, não tem peso. Jesus, Ele vem e tira a gente desse conforto religioso. E esse vai ser o desconforto mais confortável que você vai sentir. Quando Jesus tira a gente do nosso conforto, esse desconforto é confortável. Complicado, né? Mas é isso aí. Porque quando Ele faz em nós essa transformação, nós vamos para o lugar certo. Nós vamos para o centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é o melhor lugar onde a gente pode estar. Ainda que seja no meio de uma guerra. Ainda que seja no meio de um lugar que você jamais se imaginava estar. Se você está no centro da vontade de Deus, esse é o melhor lugar para estar. Quando nós entendermos, quando isso vier à nossa mente de uma maneira revelada pelo Espírito Santo, e nós entendermos o acesso que nós temos, nós tivermos a noção da dimensão disso, o temor do Senhor, Ele vai vir sobre nós. O amor pelo Senhor, a expectativa ardente pela presença dEle, Ele vai vir sobre nós. Nós não vamos mais vir à presença do Senhor sem expectativa alguma, como algo comum ou como algo religioso. Nós vamos nos aproximar dEle com expectativa, com os nossos corações desejosos de serem cheios por algo novo, com os nossos corações desejosos de que Ele venha e transborde sobre as nossas vidas. Quando nós entendermos o acesso que nós temos, tudo isso vai encher em nós e vai transbordar para fora de nós, para fora daqui. Ele vai nos surpreender, Ele vai fazer além daquilo que nós estamos esperando. Porque esse é o jeito dEle, é a forma como Ele age, é o jeito que Ele gosta de agir. A partir do momento que a gente entender isso, então a nossa vida vai condizer com esse acesso que nós temos. Vai combinar com a salvação que nós recebemos. Ela vai transparecer para todos aqueles que olharem para nós, que nós somos salvos. E salvo precisa viver como salvo. O salvo, ele precisa viver de acordo com quem o salvou. Quem é salvo precisa ter uma vida que transpareça salvação. A santidade vai ser nossa marca. A santidade será vista por todos. Nós desejaremos ser santos.
Nós desejaremos parecer com Ele quando nós entendermos o acesso que nós temos. Quando nós entendermos que Ele rompeu os céus e que agora Ele está entre nós. Que Ele rompeu os céus e Ele deixou o caminho aberto até que Ele venha. Jesus, Ele fez isso por nós. Ele deixou o caminho aberto até que Ele venha. E quando nós participamos da ceia do Senhor, quando nós estamos aqui reunidos, é para que nossa esperança não morra. É para que nós possamos, cada vez que nós tomarmos o cálice, comermos o pão, lembrar que a morte de Cristo nos deu acesso. É para que o nosso coração se mantenha em chamas. É para que o nosso coração não perca de vista para onde é que nós estamos indo. Para que nós não venhamos a nos iludir com as coisas desse mundo, de tal forma que nós venhamos a esquecer o que nós estamos fazendo aqui. Nos iludir e nos desanimar de tal maneira que nós venhamos a esquecer porque um dia eu me entreguei a Cristo. Porque foi que um dia eu entreguei a minha vida. Nós precisamos manter o coração aceso, a chama acesa dentro de nós, para que o Senhor venha sobre as nossas vidas, traga avivamento, porque Jesus já rompeu os céus e desceu. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Aleluia, Jesus.